Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e sim, cá estou eu para gravar mais um Pergunte ao Ateu. Eu sei que talvez para as pessoas que acompanham o canal mais assiduamente, forem olhar agora a timeline dos últimos vídeos, vão ver que talvez esteja tendo aí uma super representação de vídeos de ateísmo, falando de religião, alguma coisa assim, mas a razão disso é não só porque eu acho que isso é relevante de falar, mas também porque são vídeos mais fáceis e rápidos de gravar, tá? Então eu geralmente preciso aí pôr o canal para girar, e essa vira minha válvula de escape, né? Isso ou live, né? Porque os vídeos mais elaborados demoram mais para serem feitos, eu demoro muito para fazer o roteiro. E eu não estou numa fase lá muito produtiva, como inclusive comentei em um trecho de live, né, que eu até coloquei como corte de live depois, né, num vídeo separado, porque realmente é muito difícil ficar tendo ideia para vídeo o tempo todo, e mesmo que eu tenha ideias, depois gravar esses vídeos, né, fazer os roteiros, que às vezes dá trabalho, gravar o vídeo, editar, fazer não sei o quê, é muito difícil, eu ainda não bolei aí um jeito de ter uma produção mais digamos assim, mais mecanizada, né? Mais Henry Ford ali, né? De fazer os vídeos, fazer o roteiro, gravar, fazer não sei o que, editar, sabe? Essa coisa meio girando assim, que é muito difícil quando você tem que pesquisar para fazer o roteiro. Se fosse só ligar a câmera e falar qualquer bosta, provavelmente eu já estava rico, né? Como comigo não funciona assim, eu tenho aí essa válvula de escape que é o Pergunte ao Ateu, que eu acho que é, inclusive, um quadro muito interessante. Eu acho que muita gente gosta, né? Afinal de contas, tem muita gente que é ateia, que me assiste, que quer se ver representada, né? Ver algumas respostas, e tem muita gente que não é ateu, que me acompanha e que gostaria de saber o que um ateu pensa sobre determinado assunto ou não. E aí, como vocês podem ter visto no título do vídeo, eu vou falar sobre ex-ateus. E eu não vou citar exemplo de nenhum aqui, tá? Já vou deixando claro, porque não quero deixar esse vídeo aqui pessoal, né, no caso assim, individualizado, tá? Eu não vou falar do fulano, beltrano, não sei o que, não. Até porque, geralmente, essas pessoas que falam que são ex-ateus são pessoas... Bom, enfim, vai, eu não vou colocar o carro na frente dos bois aqui, tá? Bom, vamos lá. A pessoa que fez essa pergunta pra mim, né, lembrando, tá? Isso é um detalhe muito importante. Eu leio as perguntas que são feitas sempre no vídeo anterior, nos comentários do vídeo anterior. Então, por exemplo, esse daqui é o 14º Pergunte ao Ateu. Eu não vou ler a pergunta do 12º, nem do 11º, nem do 10º, por mais que tenham perguntas muito boas. Eu vou ler sempre a do vídeo anterior. Então, no caso aqui, eu tirei essa pergunta do 13º vídeo, que foi o último que eu lancei. Eu tenho perguntas que eu gostaria de responder, sabe, que estão nos vídeos anteriores, mas eu tenho que respeitar as regras que eu mesmo criei. E essas pessoas não refazem a pergunta depois nos outros vídeos, né? Então eu fico triste, porque eu acho que eu não tenho muitas pessoas que assistem mais de um Pergunte ao Ateu, assiste um, depois não vê mais. Ou também o YouTube que não distribui, etc. E eu só tô lendo as perguntas que vêm atreladas à hashtag Pergunte ao Ateu, beleza? No último vídeo tem, deixa eu dar uma olhada aqui só para ter uma noção, no último vídeo tem 1.137 comentários. Eu não vou ler 1.137 comentários, talvez até possa passar os olhos ali, mas eu não vou ler sobre isso. Então, se não tem a hashtag Pergunte ao Ateu, eu tô passando reto, tá? E se eu for responder, eu vou responder ali, eu não vou gravar um vídeo só sobre isso. Tá bom? Então, hashtag Pergunte ao Ateu. Outra coisa também que eu preciso deixar claro. Eu vou responder aqui nessa série perguntas sobre ateísmo, ou que ser um ateu seja um diferencial para responder essa pergunta. Então, às vezes, tem a ver com religião e Estado, ou país, ou sociedade e tal, não sei o quê. Então, aí tudo bem. O pessoal vem, às vezes, aqui no hashtag Pergunte ao Ateu, fale sobre a evolução dos felinos. Gente, não, lugar errado, deixa o Pirula com raiva, deixa o tio Pirula com raiva, tá? Vamos ser conscienciosos. Este vídeo aqui, hashtag Pergunte ao Ateu e perguntas pertinentes ao assunto. Se a sua pergunta não for lida, não se preocupe, faça ela de novo no próximo vídeo e aí, quem sabe, eu não escolho ela, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta, quem fez, foi uma pessoa chamada Sinapse. Não tem o nome dela aqui, infelizmente, né? Mas como a pergunta é boa, eu escolho por pergunta e não pelo nome da pessoa. Se fosse uma foto de anime aqui e o nome fosse, sei lá, Ben 10 1237842, eu ia ler, tá? Não importa aqui se é uma conta fake ou se é uma conta não identificada, o importante é a pergunta. Então tá aqui, hashtag Pergunte ao Ateu, Doutor Pirula, não precisa chamar de doutor, mas enfim. Gostaria que o senhor falasse... Nossa senhora, sou um idoso. Gostaria que o senhor falasse a respeito de ex-ateus. Eu não queria ser ateu,
mas sinto que não escolhi ser, e eu meio que cheguei a uma conclusão lógica que não faz sentido ter uma crença, muitas vezes tendo até um pouco de inveja de quem tem algum tipo de fé em momentos difíceis, por exemplo, né? No caso aqui, depois entre parênteses. Mas simplesmente não consigo seguir uma religião. Mas vejo que no meio ateu existem muitas pessoas que negam sua divindade, as divindades, no caso, né? Acho que ele escreveu errado aqui, por raiva, por desilusão, e quando isso passa, eles voltam para a igreja gritando aos quatro ventos: eu sou um ex-ateu. Essa é uma pergunta que eu queria responder há muito tempo. Tá? Eu estava esperando alguém fazer essa pergunta e ninguém fazia. Ou se fazia, eu não li. Tá? Então, Sinapse, obrigado por ter feito essa pergunta. Tá? Que na verdade não é nenhuma pergunta, né? Você pediu uma dissertação aqui. Né? Fale a respeito de ex-ateus e dê um exemplo aqui. Primeiro, sobre o ateísmo ser uma escolha ou não, tá? Eu já vou logo de cara falando aqui, eu tenho vídeos sobre isso. Tá? São vídeos muito legais que eu gravei antes dessa série, Pergunte ao Ateu, e eu gravei já pensando em fazer essa série, que é se ateísmo é opção ou não, se é uma escolha ou não da pessoa, em que eu chego nessa mesma conclusão de que na maioria das vezes não é uma escolha, na verdade, acho que em todas as vezes, mas aí eu não tenho como ser cientificamente acurado falando que são todas, mas enfim, tá, que provavelmente são todas. Um outro que é o você devia deixar de ser ateu, né, quando as pessoas fazem esse tipo de acusação, né, você não pode ser ateu, você não devia ser ateu, e que isso na verdade é um caminho sem volta. Ser ateu realmente, a meu ver, na maioria das vezes não é uma opção. Tá? Você conclui o ateísmo, você não vira ateu no sentido assim de eu vou ser ateu porque eu tô afim. Muitas vezes você tem, obviamente, experiências traumáticas com a religião, né? Então a pessoa se deu mal, sei lá, ou teve uma situação muito difícil, sei lá, no cristianismo, em algum lugar do cristianismo, sei lá, numa igreja batista, numa igreja luterana, na igreja católica, né? Num grupo da igreja católica, não necessariamente na igreja como um todo, sei lá, no Testemunho de Jeová, ou então no espiritismo e tal. Enfim, a pessoa teve alguma experiência negativa em alguma dessas religiões, ou, enfim, doutrinas e tudo mais, e essa pessoa, então, fica com raiva da religião e, eventualmente, acaba dizendo que é ateia. Mas, como você mesmo falou, tem muita gente que fica com raiva, com desilusão, com alguma coisa com relação à religião e passa a negar Deus por birra. Quando você vai ver o discurso da pessoa, a pessoa realmente ela não está efetivamente demonstrando não acreditar em Deus. Ela está realmente querendo demonstrar que Deus é mau, que Deus é ruim. Sabe, não é nem que Deus não existe, é que Deus é ruim, logo como Deus é ruim, ele não deve existir. Então é como se estivesse querendo afrontar Deus, né? Chegar e falar assim, eu não acredito em Deus, tá? Como se estivesse mostrando a língua para Deus, eu não acredito em você. Eu confesso que faz um bom tempo que eu não vejo pessoas assim. Isso é uma coisa, eu vou falar uma coisa que é um pouco, talvez seja reducionista, mas é um troço meio adolescente. E não estou dizendo que todo mundo que demonstra esse tipo de atitude tem que ser adolescente do ponto de vista de idade mesmo. Mas é uma atitude meio adolescente, é uma birrinha, uma revoltinha, uma coisinha assim, que está fadado ao término. Isso não é diferente de nenhuma dessas ondas que a pessoa entra, né, que ela fica muito empolgada, tal, não sei o quê, e depois ela abandona. Tem gente que faz isso com música, tem gente que faz isso com visão política, tem gente que faz isso com tudo, com religião também não é diferente. Vou abandonar a religião porque, sei lá, eu tô com raiva, ou porque é fashion, porque tá na moda, né, tal. Tinha muita gente na época do livro do Richard Dawkins lá, né, 2007 até 2011, 12 mais ou menos, que achava bonito falar que é ateu. Você ia depois olhar e você via que a pessoa acreditava numa cacetada de coisas que você falava, pô, essa pessoa não é ateia. Mas ela falava pra todo mundo, sou ateia, tal, não sei o que, porque era cool na época, né? Era legal falar que era ateu. Mas a pessoa não era, né? Ela mal sabia, talvez, o que significava ateísmo, alguma coisa assim. Ainda que haja uma pequena distinção entre ateísmo e ceticismo, né? Então, por exemplo, ateísmo é não acreditar em Deus. Então, sei lá, tem religiões ateias como o budismo, por exemplo, né? Mas, no caso do ateísmo, eu esticaria, quando você tá falando de ateísmo, pleno, putz, eu tô falando coisas que o pessoal vai ficar com raiva de mim, né? Mas enfim, né? Depois o Daniel Gontijo me corrige. Mas enfim, um ateísmo pleno, digamos assim, eu incluiria aí também espíritos, alma, né? Então, reencarnação, essas coisas todas, eu incluiria, tá? Então, o budista, nesse caso aí, né, para ser ateu, você também não poderia ser budista, tá? Mas, se você usar a definição estrito sensu, é só Deus.
mas que seja, muitas pessoas diziam que eram ateias e na verdade não eram. Então isso que você falou, realmente, desse lance da pessoa dizer que é ateia e de repente voltar a uma religião e depois dizer que é ex-ateu, isso aconteceu bastante. Aconteceu bastante e eu vi acontecer muito justamente nessa virada de 2000, entre 2013 até 2018, não, 17, 18 também, vai em 2013, 2018. Principalmente no crescimento, na expansão do olavismo. Quando as olavetes começaram a aumentar muito em número, você teve ali um movimento contrário ao ateísmo muito forte, né, que tinha uma coisa a ver também com deixar os católicos como sendo cool. Né? Especialmente os católicos, né? Eu sei que depois o Olavo teve as brigas dele com os protestantes, mas principalmente os católicos, né? Vai passar a ficar uma coisa cool e tal. Então você vê que as Olavetes começaram a fumar e punham os livros atrás, tudo bem que eu também ponho, mas enfim, era uma coisa meio assim, para montar uma figura, né? Uma imagem, né? Algo assim que lembrasse o Olavo e tinha que ser católico. Então eu acredito até que muita gente que foi pro catolicismo nessa época também não era especificamente católico, talvez não fosse nem cristão de fato, mas eu já vou falar disso, e dizia que era porque isso era cool. Então você tem muitas nuances sociais ali envolvidas, né, de aceitação em grupos, que fazem com que algumas pessoas digam que são ateias e não são. Isso quer dizer que não existe ex-ateu? Não. Eu conheci ex-ateus sinceros. A pessoa era ateia mesmo e a pessoa deixou de ser ateia depois. Dessas pessoas que eu conheci que deixaram de ser ateias, se eu somar todas, que não são muitas, mas enfim, eu conseguiria encontrar dois motivos para elas deixarem de ser ateias. Um deles, que é o mais interessante de todos, é efetivamente a pessoa ter tido uma experiência pessoal que indicou alguma coisa de transcendente. E essa experiência pessoal conduziu ela a questionar o ateísmo e a deixar de ser ateia. Possível que muitas pessoas aqui nos comentários vão falar isso, né? Vai ter uma experiência pessoal. E essa experiência não tem como compartilhar. Então essas pessoas que eu conheço que deixaram de ser ateias por esse motivo, quando elas me falaram isso, elas não pretendiam me convencer do contrário, porque elas sabiam que isso era impossível, porque falaram, só eu vi o que eu vi, você vai achar que é uma ilusão, uma alucinação, alguma coisa assim. E eu, no seu lugar, também acharia que era uma alucinação. Eu só sei que não é uma alucinação porque quem sentiu fui eu. Então, basicamente, essa é a argumentação. E faz todo sentido, né? Eu não tenho como estar no lugar da pessoa e a pessoa mesmo reconhece que é difícil de acreditar ou difícil de compartilhar com quem não sentiu. E tem um outro motivo também que eu já vi de pessoas deixarem de ser ateias. São aquelas pessoas que quando elas admitiram, para si mesmas que Deus não existia, alguma coisa assim, elas fizeram isso com uma fundamentação muito rasa ou muito superficial. Então elas tinham uma ideia de religião, de Deus, etc e tal, que não se adequava, genuinamente não acreditavam naquilo, deixaram de acreditar, então passaram a ser ateias, e aí depois elas foram expostas a uma argumentação um pouco mais convincente ou mais consistente. E aí, ao contrário do que fizeram antes, não foram buscar uma contra-argumentação. Então, eu já fui exposto a argumentações que para muita gente são convincentes, né, sobre a existência de Deus, mas eu fui atrás também das contra-argumentações, né, e tipo, meio que isso daí para mim não fez diferença, tá? Eu continuei não acreditando. Eu particularmente acho que a pessoa podia ter ido um pouco mais além na sua pesquisa. Mas, cara, eu fico pensando também, se a pessoa está satisfeita acreditando em alguma coisa, que fique, sabe? Eu acho assim, o problema é quando vira um fanático, né? Aí é complicado, porque ela pode arruinar um monte de coisas. Mas, por exemplo, que nem a Sinapse falou aqui que gostaria de não ser ateu. Gostaria de ter algum tipo de fé, principalmente em momentos difíceis. E eu acho que eu também entro nisso, né? Eu posso fazer um outro vídeo do Pergunte ao Ateu, olha aí, eu hein, não querendo influenciar as perguntas aqui embaixo, mas eu gostaria de talvez falar em algum vídeo sobre o que eu sinto falta em religião e tal. Mas enfim, tá, não tô influenciando ninguém a perguntar isso, tá bom? Mas eu acho que sim, é justo que você em momentos difíceis queira, né, acreditar em Deus. Eu acredito até que muitas pessoas que se dizem ex-ateus, né, não, apesar de que aí não, agora eu vou dividir mesmo em compartimentos pra gente poder refletir sobre isso, tá? Vamos lá, pessoas que se dizem ex-ateias. O que pode ser? Uma, exatamente isso que você falou. Pessoas que não eram ateias de fato, simplesmente tinham raiva de Deus, alguma coisa assim, e depois, quando passa essa raiva,
falam para todo mundo que era ex-ateu. Essa pessoa não era ex-ateia. Essa pessoa, ela nunca deixou de acreditar, ela só ficou com raiva. Duas, como eu falei, a pessoa que é genuinamente ex-ateia, mas é uma pessoa que nunca tinha tido um fundamento muito grande para o seu ateísmo, e aí depois, né, argumentos religiosos um pouquinho mais elaborados a convenceram do contrário. Pessoas que tiveram alguma experiência transcendental individual que não tem como compartilhar com ninguém, né? Não dá para você fazer os outros acreditarem. E também colocaria esse ex-ateu, a pessoa que se diz ex-ateia, de desespero. Isso é bem interessante, porque aí é a situação oposta do primeiro exemplo. A pessoa é ateia de fato, por causa dessas conclusões, não consegue acreditar em nada genuinamente, mas ela quer acreditar tanto que ela se coloca como religiosa ou como tendo algum tipo de fé. Principalmente em momentos de muita dificuldade emocional, psicológica e tudo mais, a pessoa se coloca como tendo alguma fé, mas na verdade ela tentando se convencer de que existe e não acredita de fato. Então essa pessoa é uma que vai dizer que é ex-ateia. Ou vai dizer que é religiosa, né? Pode ser que ela nunca tenha passado por uma fase de ateísmo declarado antes, mas essa pessoa é ateia e não quer admitir para si mesmo, tá em negação. Não quer admitir que é ateia porque não enxerga ali uma beleza na vida, alguma coisa assim, né? Ou uma esperança na vida. Não existindo ali algo mais, né? Como a divindade, ou vida após a morte, ou algo do tipo. Eu comento um pouquinho sobre isso, bem pouquinho, em um dos Pergunte ao Ateu, tem uns 3 anos já, falando sobre se o ateísmo gera depressão. Tem um vídeo da série falando isso, vocês procurem aqui, né? Talvez eu coloque aqui no izinho para facilitar. Então, tem essa questão aí, né? Daquela pessoa que nunca acreditou, mas ela diz acreditar por desespero, ou então por modinha. Então, muitas dessas pessoas que viraram católicas por causa do Olavo e tal, não sei o que, muitas vezes não passaram a acreditar em nada, simplesmente quiseram se inserir em um grupo, quiseram estar dentro de um grupo, mas no fundo não acreditam. E aí, vale uma reflexão interna para as pessoas. O que faz você acreditar de fato? Isso é uma coisa bem importante. Porque, por exemplo, eu vou falar do cristianismo porque é a religião mais próxima da gente, né? Pelo menos a grande religião, né? Você tem várias divisões ali dentro, mas vou falar do cristianismo como um todo. Você que é cristão e está me vendo, para você ser considerado cristão, essencialmente, né, o principal de tudo, o fundamental, é você acreditar que Jesus ressuscitou. Ponto. Você tem que acreditar que Jesus voltou dos mortos. Toda aquela outra parte do nascimento de Jesus, mesmo dos milagres de Jesus, o ideal é que você acredite nisso também, mas até onde eu sei isso não é fundamental. Você pode até tentar achar interpretações diferentes para o nascimento, interpretações para a vida de Jesus, mas a ressurreição você não pode relativizar. Se você é cristão de fato, você tem que acreditar que Jesus ressuscitou. Ponto. Caso contrário, você não é cristão de verdade, ou você só se baseia no cristianismo para ter uma fé que pode dizer que possa ser, entendeu? Por exemplo, o Islã acredita que Jesus era um profeta, que veio, foi enviado de Deus e tal, mas não acredita na ressurreição, né? Os muçulmanos, né? Também não sei direito com relação aos espíritas, se realmente eles acreditam na ressurreição literal de Jesus, mas tudo bem, acredito que sim, mas que seja. Então, você que é cristão, eu agora vou falar especificamente para os cristãos. Você acredita de fato que Jesus ressuscitou? Que um corpo morto ficou 3 dias morto, com morte cerebral, tá? Agora eu estou falando literalmente, não estou falando de uma possível interpretação, não. Estou falando de transcendência mesmo, de Deus intervir. Uma pessoa morta, completamente morta, 3 dias, eu não sei se vocês já viram cadáveres de 3 dias, né? Sei lá, às vezes o velório acontece muito tardiamente, tal, não sei o quê. Em 3 dias o cadáver já está com algum tipo de deterioração ali, né? Por menor que seja. A pessoa ficou morta por 3 dias e depois ela fisicamente ressuscitou por milagre divino. Você realmente acredita que Jesus ressuscitou depois de 3 dias? Eu não estou aqui fazendo um confronto com você. Eu estou apenas fazendo uma pergunta sincera, se você efetivamente acredita. Você tem que acreditar nisso literalmente para ser cristão. Não é uma interpretação, não é uma coisa de não, talvez não tenha sido assim, não, veja bem, dá para tentar. Não, tem que ser literal. Senão você não é cristão. O quanto as pessoas que se dizem religiosas são de fato aquilo que elas acreditam que são. E o quanto elas não se dizem religiosas, e aí depende de qual religião, ou acreditar em Deus, etc., por uma questão de conforto.
Não vou nem falar de pertencimento a um grupo, né, da pessoa se dizer cristã porque todo mundo é cristão e se eu não for, eu vou apanhar, né, ou vão parar de falar comigo, ou vão achar feio, vão me zoar. Eu tô falando assim, de você realmente acreditar nisso por uma questão de conforto. É confortável acreditar na religião. Você entendeu? Para você ser realmente um fiel, você tem que acreditar literalmente em certas coisas. O quanto você de fato acredita nisso, ou você se força ou acreditar, ou a dizer, repetir para si mesmo que você acredita, porque isso te traz algum conforto. Tipo, a pessoa quer que haja alguém olhando por ela, lá em cima, sei lá, ou lá embaixo, não sei para que lado, né? Pro céu lírico, né? A pessoa quer que tenha alguém olhando por ela. E para isso vem um pacote. Então muita gente pode chegar e falar assim, olha, para mim é irrelevante se Jesus ressuscitou ou não, mas eu quero que Deus exista, eu quero que alguém esteja olhando por mim aqui embaixo, esteja guiando meus passos, esteja me protegendo, e a Bíblia diz que é Jesus, então eu acredito em Jesus. Isso não te faz cristão. O que te faz cristão é acreditar literalmente que um corpo ressuscitou depois de 3 dias e ascendeu aos céus. Você realmente acredita nisso? O quanto que isso é uma fé genuína, o quanto isso é vontade de acreditar. Isso é uma reflexão que eu acho que muita gente acaba se furtando de fazer, porque dói. Então, quando o Sinapse chega e fala que ele tem um pouco de inveja de quem acredita, de quem tem fé em momentos difíceis, eu acredito que algumas pessoas que têm fé talvez não tenham de fato e também estão lá forçando a barra para acreditar, porque a vida é difícil, a vida é dura, a vida é complicada. E não estou dizendo que não tem gente que não acredita de fato, tá? Pelo amor de Deus. Né? Vocês não me interpretem mal. Eu estou fazendo esse questionamento para quem está assistindo aqui. Mas não estou dizendo que não tem pessoas que... Sabe? Mas pode soar inadequadamente que eu estou dizendo que não existe quem acredite de fato. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou cutucando, né, a pessoa que acredita até para ela poder saber mesmo. Às vezes ela chega e fala, não, acredito de fato. Eu falo, tá bom, então ótimo. Mas eu acho que é importante fazer esse autoquestionamento. Eu acho que é fundamental, porque senão você pode estar aí se enganando. E aí, eventualmente, você pode pegar no pulo alguma pessoa que se diz ex-ateia aí, e que na verdade não é. Ou uma pessoa que sempre foi ateia e nunca admitiu para si mesmo e está aí dizendo que é religiosa. Tá? Então, existe ex-ateu, com certeza, mas eu tenho realmente meus questionamentos com relação a uma boa parte das pessoas que se dizem ex-ateias. Uma boa parte, realmente, eu diria que... Entendeu? As duas coisas. Ou a pessoa realmente achava que era ateia e não era, e aí passa a dizer que é ex-ateu depois que enfim, volta para a religião. Ou a pessoa nunca foi ateia, falou que era por modinha e depois começou a falar que não era mais, quando isso deixou de ser modinha e, enfim, dizer que era religioso passou a ser mais legal. Tá, então eu acho que uma boa parte, talvez a maioria, se enquadre nesses dois aí. Não tenho como fazer aí uma estatística, não sei, mas a maioria se enquadraria nesses dois. Mas tem, obviamente, algumas pessoas que são de fato ex-ateias, que não entram nem em nenhum desses dois casos, tá? E não é o meu caso, tá? Porque, como eu já falei para vocês nesses outros vídeos e o próprio Sinapse comentou, o ateísmo, a meu ver, não é uma opção, é uma conclusão. Então, mesmo que eu quisesse muito acreditar, ia ser só uma vontade muito grande de acreditar. Tá bom? Se eu queria que Deus existisse ou não, não vou responder aqui porque não foi essa a pergunta. Ok? Não estou influenciando as perguntas de vocês, tá certo? Tá aqui um vídeo rapidinho de fazer, ó, 33 minutos de bruto. Na prática aí vai ficar com uns 20 minutos, que era exatamente o que eu queria. Uma coisa rápida para gravar e não deixar meu canal parado. E uma coisa interessante para falar com vocês. Tá bom? Compre as camisetas da Doppel Store, tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo. Tem estampas super legais, inclusive a estampa dos vertebrados, que eu tinha feito agora no meu penúltimo vídeo, tá certo? Que ficou muito bonita, muito legal. E vou deixar aqui na tela também qual é a promoção da Doppel dessa semana, porque agora tá quase chegando a Black Friday, mas a promoção da Black Friday vai ser diferente, tá? Vai ser mais pro fim do mês. Então, é isso. Não se esqueça de comentar aqui embaixo com as perguntas referentes ao ateísmo com a hashtag Pergunte ao Ateu. Um abraço para vocês. Falou.